O LCS foi esse final de semana. E o formato mudou bastante, tem bastante, né, deck novo, entre aspas, surgindo. Porque vários dos decks velhos que eram bons voltaram e agora continuam bons. Então muita gente me pergunta, Judeu, quais que são as melhores hand traps pra esse formato? E eu vou responder pra vocês. Aqui, eu tenho uma tier list feita aqui com as hand traps. E eu vou explicar pra todo mundo e dar minha opinião de quais são as melhores, quais são boas, quais são ruins. Aqui nós temos várias tiers, né? Tem a tier das hand traps insanas, das boas, das lacklusters, das hand traps que são completamente lot, que você pode colocar no seu lot carta, deixar lá e não mexer durante um bom tempo. E as que são específicas pra deck. E, obviamente, vai ter que levar em consideração quais são os melhores decks do formato. Atualmente, os 4 melhores decks do formato, baseados nos resultados do LCS, são o deck de Aleister, ou seja, tem Shadow Invoked, tem Invoked Dogma, Mech Invoked também topou, então deck de Aleister no geral. Dragon Link, Dinossauro e Zé. Então vamos aqui pra tier list. Primeira carta é a Ashe. A Ashe tem uma coisa que faz ela ser uma das melhores hand traps e sempre usadas, que é a versatilidade. Versatilidade é o nome do jogo com a Ashe. A Ashe você consegue dar contra todo deck busca ou tem alguma carta que manda pro grave, independente, mas em questão de poder ela não é muito alta. Porque ela não é muito impactante. Ela não é tão impactante quanto outras hand traps que só param o turno do oponente. Ela é boa. Ela tá de boa pra insana, honestamente. Mas o negócio dela, como eu disse, ela não é high impact. Então eu acho que tem que colocar a Ashe nesse formato em boa. A Ashe tem algumas coisas positivas pra ela, como por exemplo, ela para o Aleister até certo ponto. Contra o Dragon Link ela é bem mais ou menos. Contra o Dinossauro ela é ok, consegue parar a Fossil-Dig, consegue parar o efeito miscelâneo de banir do Grave pra trazer o Jacaré, por exemplo. Mas no geral ela é só boa. Não é uma carta que você vai dar e vai ganhar o jogo, mas é uma carta que é extremamente consistente, extremamente versátil no que ela faz. Agora, continuando a trend das Ghost Sisters, né? A Belly. Eu acho que a Belly é um pouco lackluster, honestamente. Eu acho que nesse formato a Belly não tem tanta coisa que ela pega. Dos 10 que você consigo imaginar, ela consegue negar a Invocation. Só que por ela negar a ativação ela é ruim, porque a Invocation... porque o Meltdown não deixa negar a ativação, né? E contra o Dragon Link ela é bem mais ou menos, contra o Dinossauro ela é bem mais ou menos. Então ela é um pouco lackluster, não é completamente lot. Se você precisa de alguma hand trap pra usar, se você quer usar 15 hand traps, você tem slot com umas 3, dá pra colocar a Belly e falar, quando ela é boa ela vai ser boa, quando não é boa não vai ser boa. Eu acho o Crow um pouco melhor do que a Belly. Eu acho que o Crow tá mais ou menos entre lackluster e entre bom nesse formato. Porque o Crow consegue fazer bastante coisa interessante. Como banir o Aleister do Grave, banir Invocation pra não poder deixar o recover. Contra o The Link ela é boa porque impede o reviver do Grave. Ela é mais ou menos contra o Dragon Link, a Belly. Ela consegue impedir a Guard Dragon, por exemplo? Consegue. Só que você pode usar você pode usar hand trap melhor contra o Dragon Link, esse aqui é o esquema. Por isso que é meio lackluster. Tem hand trap que faz muito mais do que ela. O Crow é mais ou menos... O Crow e a Belly acho que estão mais ou menos no mesmo nível, honestamente. O Crow, ele, se for pra ser usado, ele tem que ser usado muito mais no deck de Brigade Lead Lusk, né? Porque é um deck relevante nesse formato. Não é um dos melhores, mas é um tier 2 sólido. Porque ele é o Winged Beast nível 1, né? Então é um dos poucos decks que eu consigo ver usando. Ele é um pouco específico pra deck. Mas ele é um pouco melhor do que a Belly em questão de versatilidade. Porque você consegue impedir algumas coisas. Você consegue, por exemplo, impedir o Misk, consegue impedir o Aleister de ser recuperado. Se o cara dá normal Aleister e faz, por exemplo, a Artemis, o Link 1 Light, vai ativar a Invocation, você já no sumo do Crow, bane o Aleister, o cara não pode nem dar Invocation e fica com a Invocation basicamente morta na mão, né? É um pouco lackluster, mas é um pouco melhor do que a Belly, então vou colocar ele na frente. O Draw, eu acho que é insano, honestamente. Eu acho que o Draw é uma das melhores hand traps desse formato. O único deck que não toma Draw é o Zé, porque, né, a única carta que busca, basicamente, é Outland, e geralmente só busca uma carta.
Acho o Crow melhorzinho porque ele pega a Nadir e a Schism. Ele é ok. Eu acho que eu posso colocar o Crow na categoria de boa. Eu acho que ele tá bem aqui. Se tivesse uma categoria do meio, eu colocaria ele bem aqui no meio, honestamente. Ou ele estaria no final a última carta do boa, ou a melhor do Lackluster. É isso que eu colocaria. Mas eu acho o Crow, uma das melhores traps desse formato. Ele tá falando da Belly. Insana contra Dino, Invoke de boa contra The Link. A Belly não é insana contra o Dino. Nem de... Tipo, a Belly não... O Crow é bom contra o Dino, tipo... Ele é bom contra o Dino. Eu não diria que ele é insano. Ele é bom contra o Zé. Contra o Dragon Link ele é meio lackluster, honestamente. E contra o deck de Alistar ele eu acho que dá pra colocar ele tipo, no topo da lackluster. Eu não acho que é melhor hand trap e não acho que todo mundo deveria estar usando. Tipo, o slot hand trap é mais ou menos limitado. Cada deck tá usando umas 11... De 11 pra 12 hand traps, negócio assim. Fora os decks de Zé que usa 15 hand traps. Por espaço ser limitado, eu não acho que é uma hand trap que você precisa priorizar, né? Não é uma prioridade. Mas ela não é boa contra Invoked Dogma. Ela é bem ruinzinha contra Invoked Dogma Belly. Porque você não consegue negar Invocation, esse que é o esquema. Você literalmente não nega Invocation. Você nega a Nadir Trap de Shadow. Mais ou menos. Eu diria que bem mais ou menos. O Gama... Bom, continuando aqui, né? O Gama eu acho que é insano. O Gama, eu acho que é uma hand trap muito forte. É uma hand trap extremamente high impact. O Gama só tem um problema, mais ou menos, que é precisar usar o driver é um brick. Mas o Gama é uma hand trap muito forte. Às vezes tá jogando contra o Dragon Link, o cara dá normal Summon Chamber, e você ativa o Gama da mão e o cara simplesmente para o combo. Porque o Gama é muito forte, ele nega o efeito, vai impedir o search e vai tirar a carta do campo, que é muito bom. Eu acho que o Gama entra nessa categoria de insanas. Vão ter 3 hand traps nessa categoria. Eu já vou colocar a terceira aqui. A terceira é a Lancea. A Lancea eu acho que é muito forte. Inclusive, teve gente no LCS que usou Lancea de main, que pra mim foi uma call brilhante. Porque a Lancea pega os melhores decks do formato, né? A Lancea vai pegar o Dinossauro de uma maneira brutal. A Lancea vai pegar o Invoke de uma maneira insana. O cara ativa o Invocation, Chain Lancea, você ganhou o jogo. O Dragon Link não pega de uma maneira brutal, mas ajuda a parar. E nenhuma hand trap pega o Dragon Link de uma maneira brutal. Contra o Dragon Link, você precisa muito mais de volume de hand trap do que hand trap específica. E a Lancea é uma hand trap muito mais high impact do que, por exemplo, outras que nem o Crow e a Belly contra o Dragon Link. E contra o Zé, é a pior matchup da Lancea. Mas se você dá a Lancea e atrasa um turno do Zé, já ajuda bastante. Já ajuda bastante isso. Porque, por ser um jogo muito grindado, o jogo que o Zé faz, dependendo do deck que você tá usando, se você consegue, por exemplo, ter um OTK fácil, caso você pare um turno que ele tem pra buscar e setar as cartas que ele quer setar, você fica numa posição muito boa, porque ele não vai ter recurso. Então, pra mim, essas são as 3 melhores hand traps do formato, tá? Já vou deixar isso aqui claro. Guild material, eu acho que é lote. E no material é lote. Eu consigo ver onde você consegue dar. Eu consigo ver você, por exemplo, dando o Guild material no normal sumo da Chamber. Mas só. Não tem muito deck que um Guild material pega de maneira brutal. O Zé consegue pegar, tipo, você vai atrasar, não vai deixar ele fazer um Trident em cima do Zu. Mas eu acho que ele é bem ruim. O Guild material tem muitos problemas. Ele é péssimo depois do turno 1. E contra vários decks ele não faz muita coisa, honestamente. Tipo, se você parar o Zu fazendo Trident no turno 1 do Eld, do Zé no caso, né? No turno 2, no seu turno no caso, ele ainda vai ter as coisas de Eld pra fazer. Vai dar Sanguine, vai dar Conk e não vai mudar muita coisa. É uma interação a menos que o Zé vai ter. É uma interação a menos que ele vai ter, mas é bem mais ou menos na minha opinião, né? Outra hand trap tem aqui, é Impermanence. Impermanence Lackluster. Ela tá mais ou menos... Eu acho que ela é pior do que a Belly. Eu acho que a Impermanence só é boa em decks que você consegue usar muita hand trap. Em decks que você consegue usar muita hand trap, ela começa a ser viável. Porque se você... A Impermanence mais umas 2 hand traps começa a ficar boa, mas ela sozinha não faz muita coisa. Contra o Dragon Link, ela é bem ruinzinha.
contra o Invoked. Ela é boa, né? Você consegue negar o Aleister, mas todo mundo sabe como que funciona o jogo contra o Invoked. Se você nega a Meltdown, o cara tem o Aleister na mão. Se você nega o Aleister, ele já tem o Invocation na mão, então... é aquele esquema. A Impermanence é boa? Bem mais... Eu acho bem mais ou menos, a Impermanence, honestamente. Ela não é tão ruim quanto o Gnome Material, não é completamente ruim. Mas ela é bem mais ou menos. O Meister eu acho que é bom. Todos os decks do formato tem alguma coisa que trigam no Grave. O Dragon Link tem coisa que triga no Grave. Você consegue parar com o Meister e fazer isso ser muito bom. O Dinossauro você consegue parar o Miscellaneous. Você consegue parar o Baby, por exemplo. Contra o Zé você consegue negar a ativação das... Consegue negar o efeito de ativação, no caso. O efeito ativado das traps pra setar e gerar mais recurso. O que é bom. E... contra deck de Aleister, é um pouco piorzinha, mas ainda tem os seus usos, né? Se o cara dá Nadir e manda, por exemplo, uma Apocalone, você não quer deixar que ele busque a Schism, então se dá o Meister na Apocalone, por exemplo, pra não deixar ele buscar. Ou você pode, por exemplo, dar o Meister na Invocation pra não deixar ele recuperar o Aleister. O Meister tem vários lugares bons pra dar. Eu acho que uma Range Trap boa, eu não sei se necessariamente uma Range Trap você quer usar de main. Você pode usar de side tranquilamente. Você pode dar o Meister no Shadows, né? Exatamente. No geral, é uma carta muito boa. A Ghost Mourner aqui, ela foi popular ano passado. Principalmente no formato da Damaspator. Hoje ela é lote. Eu acho ela é bem ruimzinha, ela é bem ruim, ela não faz nada. Ela nega o efeito quando o cara entra. É uma carta que fala, ela nega o Hulk Fibrex. Esse que é o efeito da carta, tipo, embaixo, efeito secreta. Você ativa essa carta e nega o Hulk. Só que deck de Hulk não tá muito popular por enquanto. O único deck que acaba usando Hulk é o Dragon Link, que não é tão bom. Ela não tá no mesmo nível da Imperm, não porque a Imperm é muito mais genérica e é muito mais versátil do que a Ghost Mourner. A Imperm, tipo, beleza, você pode não comprar ela no turno 1. Você tá tranquilo, você vai conseguir negate uma spell, por exemplo, depois. Mas o negócio da Ghost Mourner é que pra ela restringir a bicho que acabou de entrar special, ela fica um pouco pior. Enquanto a Impermanence fica muito mais versátil. Nibiru é bom. O Nibiru é bom. É muito high impact contra o Dragon Link. O problema do Nibiru é que o dinossauro existe, né? E não só o dinossauro existe, mas o deck de Aleister existe e deck de Zé existe, o que faz o Nibiru não ser tão bom assim. Mas por ele ter uma matchup tão forte com o Dragon Link, sendo uma carta tão boa, não tem como eu falar porque ele é, por exemplo, lackluster. Porque ele não é. Ele é uma carta de main deck? Não é uma carta de main deck, porque não é todo deck que vai sair fazendo special. Tipo, o Zé consegue fazer 5 special se ele for muito greedy. O dinossauro é irrelevante por causa do Misk. O deck de Aleister consegue descer o Mekaba cedo. Então não é um problema. Mas não tem como eu desconsiderar a matchup incrível que o Nibiru tem contra o Dragon Link. Obviamente o Nibiru não consegue parar o Dragon Link, porque como eu disse, não tem nenhuma range trap que você dá e o cara de Dragon Link para. Isso não existe no momento. O Nibiru não para porque o cara sempre desce o Erratic. Como que é o combo do Dragon Link hoje em dia? Ele pega 2 bichos, faz o Erratic, começa a combate, se ele tomar o Nibiru, o Erratic vai tirar mais uma carta, porque ele foi tributado e vai continuar combando. Então o Nibiru continua sendo bom porque ele atrapalha muito o Dragon Link, mas não vai parar 100%, ele ainda vai conseguir combar. A Ogre. A Ogre, eu acho que ainda tem muito pra se provar nesse formato. Bastante listas no LCS acabaram usando a Ogre. E eu acho ela ok. Eu acho que ela é boa. Até certo ponto. Ela é ok contra o Dragon Link. Você consegue parar o campo é muito relevante, né? O campo do Rocket. Você consegue parar mais ou menos o deck de Aleister até certo ponto, se você parar pensar, do Ogre no efeito do Mekaba. Mas eu acho ela meio lackluster. Eu acho ela um pouco melhor do que a Belly ainda, porque ela tem uma matchup interessante com o Dragon Link. Ela consegue parar... Ela consegue parar, por exemplo, o Lost World, que é uma carta muito popular do dinossauro, o que é uma coisa boa. Dar Ogre na Aleister, Deus me livre. Ogre fofinha no Shadow. Shadow Fusion manda pro Grave. Chip revive. A Ogre é ok contra o Shadow também, né? Porque você consegue dar na Schism depois que ela já tá ativada.
Então o cara ativou a Schism, fez uma Winda. Por exemplo, se ele deu um jeito de tirar a Winda, depois o cara tenta dar uma Schism pra fazer uma Construct, por exemplo, pra tirar um bicho Light Seal ou pra gerar um monstro no campo. Você consegue dar a Ghost Ogre, é uma coisa que é boa, mas é meio específica pra situações. Ela é cluster. Vou colocar ela aqui. Phantasmei é bom. Eu tive bastante discussão com o pessoal que a gente tava lá no nosso Discord, a gente tava montando o deck pro LCS. A discussão do Phantasmei veio, a gente não achou que era a melhor carta. Mas agora que eu parei pra pensar um pouco, analisar o formato, já teve o LCS. O Phantasmei é uma carta boa. Não por causa do defeito dele de dar alvo, não por causa dele ser um bicho grande, mas por causa do problema do Dragon Link, ser que pra você ganhar dele, você precisa de volume de jogo. Você precisa de muita hand trap. E o Phantasmei é uma hand trap que pode te gerar mais hand trap, esse que é o esquema, né? E todo deck tá usando o Link, se você parar pra analisar o formato. O Shadow Invoked usa o Link, porque o Aleister sai do campo, vira um Security Guardian, o Guardian não, o Mirage, depois vira o Security Guardian, depois pode ser do campo virar uma Artemis, então tranquilo. O Dragon Link, obviamente, faz muito Link, tá no nome. O Dinossauro também faz Link pra deixar a pílula viva. Ele pega o jacaré, transforma no Linkuriboh, você consegue descer, comprar alguma coisa que você precisa contra o Dino. O único deck que não usa Link é o Zé. O que faz sentido, tipo, deixa o Phantasmei bem mais ou menos, só que o Zé não é o deck mais popular do formato. Então eu acho que o Phantasmei é uma opção interessante pra usar de main, porque gera muita hand trap, principalmente se você espera jogar contra muito Dragon Link. É uma opção boa. Eu não acho que ele não é tão forte quanto a Ashe, quanto o Meister, quanto o Nibiru, mas é uma opção muito boa na minha opinião, porque pra esse formato, porque gera muita carta. Você pode ter situação que você dá isso no Dragon Link, quando o cara tem 3 Link no campo, você vai comprar 4 cartas, você vai conseguir com certeza acessar uma hand trap que é muito mais high impact. Por exemplo, o Nibiru, uma Lance é uma coisa assim. Psycho Reader, por enquanto é lote. O Psycho Reader ele era muito bom no formato passado por causa do Dryton. O Dryton não é um deck mais, então pode deixar lote. Não diria pra vender o Psycho Reader, porque nunca mais vai ser viável. Psycho Reader é uma carta meio cíclica. Tem formatos que ele é muito bom e tem formatos que ele não faz absolutamente nada. Ele foi bem popular no formato do Blue Eyes já faz bastante tempo. Tipo em 2016, vai pro final de 2016 ele foi bem popular. Mas é uma carta que sempre que aparece um deck light que revolve em volta de Grave, uma carta que volta a ser popular. Mas por enquanto não tem isso, então por enquanto eu diria que é bem lote, pode deixar guardado. E a mesma coisa a Cherries. A Cherries é estranha. A Cherries é ruim. Eu não gosto da Cherries. Beleza, você vai tirar uma carta do extra do cara. Nesse formato a Cherries é simplesmente horrenda. No último formato eu consigo até ver um argumento pra Cherries falando, beleza, eu consigo tirar o VFD e pronto, eu não perco o jogo instantaneamente. Mas mesmo assim, é bem ruinzinha, né? Porque mesmo se você tira o VFD, o cara ainda ia ter Yanyan. É uma carta que só é ruim por enquanto. Nenhum deck tem uma carta que eu preciso fazer essa carta. Se você quiser dar ela, você consegue dar, eu acho. Você consegue tirar um Mekaba do extra, consegue tirar um Douka do extra do Dino, que é o Rank 4 favorito. Consegue tirar, até certo ponto, Striker Dragon, que acho que é a melhor carta do Dragon Link pra ele começar a combar. Mas no geral, é bem mais ou menos. Pode tirar o Seal também. Mas não faz muita coisa. Se você tem todas essas outras hand traps que são muito melhores. E você tem a Cherries que só tá lá, existindo. Retaliência em si. Eu acho difícil falar da Retaliência em si. Porque você pega na teoria, o Retaliência em si é forte. Na teoria, o Retaliência em si é bem forte. Eu vou pegar o texto pra vocês do Retaliência em si. O que Retaliência em si faz? Quando o oponente for uma spell, inclui o efeito da Special Summon, dá a Special Summon dele pro campo e ele é um Macrocosmo. Ou seja, todas as cartas que seu oponente vai mandar pro Grave vão ser banidas. Aí você pega, quais são os melhores decks do formato? Bom, tem o deck de Aleister, que usa Invocation. Tem o Rocket, que usa a Launch. Tem o Rocket, que usa a Guard Dragon, por exemplo. E se todas as cartas do Rocket não... Se todas as cartas do Dragon Link são banidas, o que ele faz? Não joga direito, né? Ele precisa do recurso no Grave. O Dinossauro não pega muito, porque a única carta... O único slot que conseguiria dar seria na pílula. E nessa parte da pílula, tipo, beleza.
É bem mais ou menos. E pode dar retal no Phalanx equipado ou na Boot Sector. No Phalanx eu não sei. Na Boot Sector você não pode, porque quando o cara tá ativando a Boot Sector, o efeito que ele tá ativando, entre aspas, é o efeito de ganhar 300. É isso que o campo faz. Ele tem os efeitos adicionais de dar Special. Mas você não pode dar Retaliance em si no efeito do campo, porque o efeito do campo é basicamente ganhar 300. E a mesma coisa, você não pode, por exemplo, dar Belly no Boot Sector. Porque ele não tá dando efeito de dar Special do Grave. Mas no final, mesmo ele sendo, eu acho bem lackluster, não faz nada contra o Zé, por exemplo. É uma carta que é engraçada. Se você quiser usar pra rir, você pode usar pra rir. Mas eu não diria que é uma carta boa. É uma carta que você pode usar, você vai dar uma risada. Ela tá ou no topo do lote, porque é uma carta que eu consigo ver sendo usada. Mas ela é extremamente lackluster. É extremamente lackluster. Honestamente, ela não faz muita coisa. A carta que eu vou colocar aqui, que depende do deck, é o Shifter. O Shifter é uma carta muito forte. É um macrocosmo por turno do oponente pro seu. Você consegue dar isso aí no começo do seu turno. Quando você começa, por exemplo, quando você tá jogando com um deck que não depende tanto assim, Brave. Pode ser muito forte. É uma escolha popular que tá sendo em decks, por exemplo, de Zé. E é uma carta nesse formato que é absurda. Se você consegue rodar, eu recomendo você rodar. É uma carta que é insana, mas por não ser genérica, não tem como colocar aqui. Ela é extremamente específica pra deck. Se você dá o Shifter, se seu deck consegue dar um Shifter, o meta não faz quase nada. Os decks de Aleister ficam muito mais fracos. O Zé fica mais ou menos mais fraco, é o Zé que tá usando bastante. Mas você consegue, por exemplo, dar o Shifter, dar uma Harp, limpar o campo do Zé e o cara chora, né? Contra o Dino, obviamente é absurdo. E contra o Dragon Link também é muito forte. Eu consigo ver todas sendo usadas, mas não vai adiantar de nada, lol. Né? E a carta mais lote, com certeza, é a Ghost Sister, né? A Ghost Sister é a pior hand trap que existe. De longe. De longe é a pior hand trap que existe. É a hand trap que fala, beleza, eu vou tentar ganhar no tempo e pronto. E isso não funciona. Tipo, beleza, ok, você pode ganhar um jogo no tempo porque você deu a Sister. Mas ela tá ocupando o slot de qualquer hand trap. Literalmente, se eu tivesse uma tier menor ainda, eu colocaria ela. Eu colocaria ela fora da isla, ela não devia existir. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Tipo, não usem a Ghost Sister. Nem com esse efeito da hand trap. O que a Ghost Sister faz, você descarta ela. Toda vez que seu oponente dá um special, você ganha vida. Você ganha vida igual ao ataque do monstro que deu special. É horrorosa. É horrorosa. Não use a Ghost Sister, pelo amor de Deus. Effect Veiler. Honestamente, eu acho que a Effect Veiler tá lote. A Impermanence é uma Veiler melhorada. E a Impermanence eu já falei que tá um pouco estranho nesse formato, né? Eu já falei que tá estranha. A Impermanence é muito melhor. Não tem porque você usar a Veiler quando você pode usar a Impermanence. Tipo, sei lá, se você não tem a Impermanence e quer jogar, por exemplo, Remote Duel, acho que faz sentido você usar uma Veiler, por exemplo, no lugar, mas a Veiler no momento é lote. Não é boa o suficiente, não é high impact. Na maioria das vezes ela não faz absolutamente nada. Então eu acho ela bem fraquinha. E é isso. Essas são as melhores steps do formato. Obviamente isso pode mudar conforme o formato vai evoluindo. E por enquanto é isso, na minha opinião, e baseado nesse LCS, com os melhores decks sendo o Dragon Link, o Zé, o Dinossauro e o deck de Aleister. Mas é isso.